Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E começou hoje em Brasília o leilão do 5G, a quinta geração de internet móvel. Promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a previsão é de que o leilão dure 2 dias por causa do grande número de empresas participantes. Considerado um grande marco tecnológico, o 5G é a inovação que vai viabilizar uma conexão de internet de alta velocidade no país, o que pode impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e a entrada de mais empresas no mercado de telefonia móvel brasileiro. Além disso, o leilão do 5G também deve ampliar a internet móvel de 4ª geração para localidades que ainda não contam com essa tecnologia, aumentando o número de usuários. Na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância da modernização no país. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. Eu lembro meu tempo, Tarcísio, Academia Militar das Agulhas Negras, fazia uma cartinha para minha mãe, esperava 2 semanas, ia no correio ver se minha mãe já respondeu a cartinha. Olha, hoje, você manda uma fotografia, manda uma imagem. 15 empresas e consórcios devem disputar a licitação, em que vão ser ofertadas 4 faixas de frequência em lotes nacionais e regionais para a transmissão de dados. Se todos os lotes forem arrematados, a estimativa é de que o leilão levante 49 bilhões e 700 milhões de reais. Deste total, 3 bilhões de reais serão destinados aos cofres públicos e o restante vai para as obrigações de investimentos previstas, como 7 bilhões e meio que vão ser destinados a levar internet para as escolas de educação básica. E mudando de assunto, olha só, o governo do Reino Unido aprovou o medicamento Molnupiravir contra a Covid. Essa é a primeira autorização mundial de um remédio oral para ser usado contra a doença. A Fiocruz também estuda o uso do medicamento. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido autorizou o Molnupiravir para o tratamento da Covid de leve a moderada em adultos que apresentam pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença na forma grave, como diabetes ou problemas cardíacos. A autorização foi concedida depois de resultados positivos nos ensaios clínicos de fase 3, que avaliaram o Molnupiravir em pacientes adultos não hospitalizados e não vacinados, com infecção em curso por coronavírus confirmada por exame laboratorial. Os pedidos de avaliação permanecem sob a revisão por outras autoridades regulatórias, incluindo a FDA dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos. O Brasil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, se juntou a mais de 100 países para estudar a eficácia do remédio contra o coronavírus. E a Anvisa recebeu um pedido de São Paulo para autorizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Países como os Estados Unidos já aprovaram a imunização desta faixa etária. O governo de São Paulo enviou um ofício à Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitando urgência na autorização para o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Membros da equipe de saúde do Estado participaram da reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde para discutir a inclusão desse novo público na campanha de imunização contra a Covid. Uma das justificativas defendidas é a de que a vacinação de crianças é um importante passo para o controle da pandemia e a proteção da população. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos endossou a recomendação para a inclusão da vacinação desse público na imunização, abrindo caminho para esse novo passo em território americano. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que encaminhou novos dados à Anvisa e solicitou uma outra avaliação sobre o uso da vacina Coronavac em crianças. Segundo ele, o imunizante já foi amplamente utilizado em crianças e adolescentes e é o mais seguro para o uso nessa faixa etária. Em agosto, a agência barrou a vacinação de menores de 17 anos com esse imunizante por falta de dados. O governo chinês pediu à população que estoque comida em meio ao controle do novo surto de Covid. O país mantém a política severa, apesar do número de novas infecções ser relativamente pequeno. A mensagem do Ministério do Comércio não especifica o motivo da convocação nem se o país está ameaçado pela falta de alimentos.
Mas Pequim está tomando medidas cada vez mais rigorosas para conter novos surtos de Covid, principalmente antes das Olimpíadas de Inverno em fevereiro. O Ministério também pediu às autoridades locais que facilitem a produção agrícola e as cadeias de abastecimento, monitorem os estoques de carne e vegetais e mantenham os preços estáveis. Nos mercados, os fornecedores dizem que sentem o impacto da pandemia, mas não temem a escassez de produtos. Nossa receita foi impactada, temos menos clientes e é mais difícil conseguir produtos. Os aumentos de preços não tiveram muito impacto sobre nós. Sinto que os preços de vegetais baixaram. Não sentimos que há escassez de alimentos ou crise. Nós também não estamos estocando. No auge da pandemia de Covid-19 na China no início de 2020, as cadeias de abastecimento foram interrompidas pela aplicação de quarentenas em muitas partes do país e o bloqueio de muitas estradas. Após o recente aparecimento de pequenos surtos no norte do país, o governo tomou medidas radicais, incluindo o confinamento de cerca de 6 milhões de pessoas. O país registrou 92 novas infecções na última segunda-feira, a maior desde meados de setembro, mas ainda um número muito baixo em comparação com os outros países. Ainda falando sobre a China, um relatório divulgado pelo Pentágono destaca que o país está desenvolvendo o arsenal nuclear muito mais rápido do que o esperado. De acordo com o levantamento, o gigante asiático poderá ter 700 ogivas nucleares em 2027 e chegar a 1.000 em 2030, um arsenal 2,5 vezes maior do que o Pentágono previu há apenas um ano. Como os Estados Unidos e a Rússia, as duas maiores potências nucleares, a China está construindo uma tríade nuclear com a capacidade de lançar armas nucleares a partir de mísseis balísticos lançados por terra, ar e de submarinos, segundo o relatório. O estudo acrescenta que a China provavelmente não busca a capacidade de lançar um ataque nuclear não provocado contra um adversário nuclear, principalmente os Estados Unidos, mas deseja dissuadir outros a fazê-lo, mantendo uma ameaça de retaliação. O Pentágono declarou a China como sua principal preocupação de segurança para o futuro. Já o governo em Pequim promete transformar o Exército de Libertação Popular em uma força de nível mundial até 2049, de acordo com seu plano oficial. E para encerrar, a pandemia foi apenas um respiro para o clima e as emissões globais de CO2, principal gás do efeito estufa, voltarem a se aproximar de níveis recorde. É o que aponta um estudo do Consórcio Internacional de Cientistas. Os confinamentos frearam brutalmente a economia mundial e, com isso, a poluição do planeta pelo consumo de energia fóssil. As emissões totais caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a subir 4,9% em 2021, a menos de 1% do recorde de 2019. As emissões de gás e carvão são particularmente preocupantes, uma vez que vão crescer este ano mais do que caíram em 2020. O relatório constata que a reativação econômica voltou a se basear nos combustíveis fósseis. As emissões devido ao petróleo devem aumentar 4,4% em 2021 e não voltarão aos níveis de 2019, mas os autores do estudo assinalam que o setor de transportes ainda não recuperou os níveis pré-crise. A consequência desse reaquecimento da economia e do planeta é que se torna cada vez mais distante o objetivo ideal de limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.